bate-papo sobre as equações de Maxwell, porque eu achava que quanto mais eu esperasse para que pudesse pelo menos começar a entender um pouquinho melhor o que é a lei de Faraday, que a gente viu na física E, eu dei uma atrasadinha nesse bate-papo aí. Mas agora que a gente já começou a dar uma olhada na lei de Faraday, claro que já vou revisar para vocês o que é isso, já dá para pelo menos bater um papo sobre as equações de Maxwell. Esse tópico, equações de Maxwell, era um tópico que nem aparecia, nem era citado no ensino médio há pouco tempo atrás. Mas os professores vão criando questões diferentes de física, vão abordando temas que antes não eram abordados, e aí, claro, os materiais começam a trazer pelo menos uma introdução sobre esse tema, já que qualquer aluno que vai fazer uma exata depois, se for estudar Física 2, Física 3, já vai começar a estudar essa parte, e é uma parte que os alunos demonstram muita dificuldade lá no ensino superior. Então, por que já não introduzir, botar uma noção dessas ideias para que, caso eles avancem nesses estudos, fiquem um pouco mais tranquilo? Bom, olha só. Se tu pegar um livro de física nível superior e pegar as equações de Maxwell, tu pode ficar um pouco chateado porque o formato delas não é um formato agradável. Primeiro que vai ter toda hora esse símbolozinho aqui, ó, que é a integral, certo? É o símbolo que representa uma soma de partes pequenas. Então toda hora aparece a integral do campo elétrico sobre a área é igual à carga englobada. Então é umas coisas assim que eu imagino que precisaria de meses para introduzir a ideia de integral, para a gente começar a usar as equações no formato que elas estão. Mas o meu objetivo não é te ensinar cálculo de nível superior. O meu objetivo é só te mostrar a ideia por trás de cada uma daquelas 4 equações diferentes que um escocês ninja chamado Maxwell começou a usar para explicar não só a luz, mas todas as radiações eletromagnéticas. Ele descreveu matematicamente como é que os campos elétrico e magnético se intercalam, um gerando o outro. Ele foi o primeiro ser humano a calcular a velocidade da luz matematicamente, os 300 mil km por segundo. Ele conseguiu fazer uma conta mostrando por que é essa velocidade. Então ele revolucionou o entendimento do mundo a respeito das radiações. Tu vê, cara, ele só pegou conhecimentos prévios anteriores, ele só organizou aquele conhecimento para mostrar, putz, isso tudo que a galera já descobriu, mostra como é que a luz funciona, pô. Então olha só, a lei de Gauss, que eu esbocei aqui, ó, a lei de Gauss que eu esbocei aqui, ela é, na verdade, ela faz tudo o que essa conta aqui faz, ó, K vezes carga 1 vezes carga 2, módulo, né, dividido pela distância ao quadrado, lembra disso? Isso é a lei de Coulomb. É mais ou menos a história da massa atrai massa, a lei da gravitação de Newton, só que aplicado a cargas elétricas, lembra? Então é isso aqui, no começo do ano lá a gente estudou essa lei. Aí depois a gente viu que só conhecer força elétrica não é o suficiente, a gente desenvolveu a ideia de campo, que é força sobre carga. Aí surgiu a ideia de campo elétrico, corta carga por carga. Tudo bem para vocês? O pessoal começou a querer calcular forças elétricas em situações onde existiam muitas cargas. E aí, com muitas cargas, meu querido, esta fórmula fica quase impossível de ser aplicada. Aí a galera começou a pensar de uma outra forma para fazer esses mesmos cálculos. Que essa outra forma, ou seja, é a lei de Coulomb mais moderna. A gente chama de lei de Gauss. Ela tem esse formatinho aqui, ó. Ela tem esse formatinho aqui. Depois, com um pouco mais de tempo, eu posso te mostrar por que esta conta vai dar sempre o mesmo resultado que essa outra conta aqui. Só que essa aqui só funciona em alguns casos. Em alguns casos ela fica quase impossível de ser aplicada, essa ideia de campo elétrico. Essa aqui eu consigo descobrir o campo elétrico mesmo em situações mais bizarras. Mas tem que ter simetria. Se não for simétrica a distribuição de carga, matematicamente só com o computador. Na mão já não vai. Tu vê que loucura, né? Mas a primeira das equações de Maxwell, que tem esse formato aqui, que nós não vamos perder tempo discutindo o que é integral agora, é na verdade a lei de Coulomb levemente modificada, para ficar mais poderosa. Ou seja, o que essa lei de Gauss descreve? Ela descreve como é que o campo elétrico está a uma certa distância de uma carga. E nós sabemos, né, que se tem uma carga aqui, em volta dela aparece campo
Elétrico. Campo elétrico. Se ela se mexer, campo magnético junto com elétrico. E aí emite radiação eletromagnética. Carga elétrica em movimento, lembra, saculejando, gera radiação eletromagnética. Saculejando no fio, que tipo de radiação? Onda de rádio. Parabéns. Sacudindo numa válvula eletrônica especial. Micro-ondas. Qualquer molécula quente, ou seja, acima do 0 Kelvin, emite que tipo de radiação? Infravermelho, porque tem elétronzinho sacudindo no nível atômico. Na casquinha do átomo, bateu radiação, o elétron excitou. Quando ele volta para a casinha dele, luz. É isso aí. Pode ser até ultravioleta essa luz. Certo? A retina nossa só capta a luz visível, um pouquinho mais de energia ultravioleta. Agora tem ultravioleta batendo em ti. Lembra que te falei? Essa lâmpada aí libera um monte de ultravioleta. Eu não estou enxergando esse ultravioleta porque minha retina não é capaz disso. Mas com um detector de ultravioleta aqui eu poderia perceber essa ultravioleta que sai dali e reflete na tua pele também. Parte dela é absorvida. Cheguei a falar dos 3 tipos de ultravioleta nessa sala? Não? Então vale a pena um comentário. Um aluno perguntou na outra sala, acabei emendando. Então eu vou fazer um parênteses aqui na lei de Gauss, que na verdade é a lei de Coulomb modificada, que descreve como é que o campo elétrico está a uma certa distância de uma carga elétrica, só isso. Se for olhar no livro não fica magoado, no início, no cálculo 1, tu já vai entender o que significa essa brincadeira aqui, já vai começar a entender melhor essa ideia. Mas olha só, já que nós começamos a falar de radiação eletromagnética, e eu não quero perder a oportunidade de falar da radiação ultravioleta. A radiação ultravioleta era dividida em A, B e C. Teve uma aula na outra sala que eu não pude ficar o tempo inteiro com eles, eu tive que sair por causa da feira de ciência, fazer uma voltinha para a Ana, e aí eu pedi para eles lerem sobre isso. Quando eu voltei, a colega fez a pergunta: professor, por que uma absorve mais, outra absorve menos? Que história é essa da ultravioleta? Bom, o negócio é o seguinte, a separação da ultravioleta ocorre pelo lambda, pelo comprimento de onda. Entre 4.000 angstrom e 3.000 angstrom, a gente chama de tipo A. De 3.000 angstrom a 2.000 angstrom de lambda, lambda igual a 3.000 angstrom. O que significa isso? Angstrom é 10, não faz parte daquele sistema de mili, micro, nano, pico, femto, certo? É um especial, um cara inventou essa unidade aí para medir coisas dentro do átomo, por exemplo. É 10 na menos 10. 10 na menos 10. Então, lambda, notação científica, 10 na menos 7 metros. Ou ainda, se a gente quisesse, 0,3 micrometros, tudo bem? 10 na menos 6, certo? Micrometros, 0,3 micrometros. De 4.000 a 3.000 angstrom ultravioleta A, 3.000 angstrom a 2.000 angstrom ultravioleta B, de 2.000 angstrom até uns 100 angstrom ou 50 angstrom. Lembrando que esses valores não são assim, tá? Passou de uma gota, mudou a cor do negócio, mudou a cara dela. A classificação foi criada por seres humanos para mais ou menos mapear o comportamento delas. Até te falei, né? Pode ter micro-ondas e infravermelho com a mesma frequência? Pode. Uma veio da válvula eletrônica especial, o outro veio da agitação térmica. A origem é diferente, exatamente por isso que a cara da onda é como se fosse um timbre, né? Vai dar para perceber que veio de um lugar diferente. Show de bola. E aí nessa ultravioleta, cara, a colega perguntou o seguinte: professor, quanto menor o comprimento de onda, maior a frequência, porque veja, a velocidade delas todas empatam. Lembra dessas radiações eletromagnéticas no vácuo? É C. Quanto é que é o C mesmo? 3 vezes 10 na 8. Quer dizer que se eu diminuo o lambda é porque a frequência aumentou. Beleza? Qual é a radiação eletromagnética com maiores frequências? Raios gama. Então é que eu tenho menor comprimento de onda. É o que consegue atravessar a matéria com mais facilidade, driblar os átomos e ter grande penetrabilidade. Beleza? Show de bola. O negócio é o seguinte então, a colega ao ler isso na apostila, ela não tinha entendido, professor, por que as de maior frequência penetram menos na pele? Se elas têm o menor comprimento de onda, né, e deveriam penetrar mais fundo na pele. Cara, que engraçado, o ser humano é tudo muito parecido. Eu tive a mesma dúvida. Quando eu li sobre isso, por que será que a radiação
ultravioleta penetra menos quando a frequência é maior. Se é o contrário, o raio-x, que tem maior frequência ainda, penetra ainda mais, chega até a atravessar a carne, né? Só não atravessa o osso, lembra? Por que não atravessa o osso mesmo? O núcleo atômico do cálcio é parrudão, né? E aí bloqueia, certo? Tudo bem? Aí eu expliquei o seguinte, ó. Depois eu fui estudar um pouco mais e entendi o porquê. O negócio é o seguinte: quanto maior a frequência, como é que calcula a energia de um fóton? Uma partícula de luz? É H vezes F, onde F é A. Quer dizer que quanto maior a frequência da radiação, maior é a energia do fóton. Beleza? A ultravioleta A não é tão energética. Já que ela não é tão energética, quando ela atinge, por exemplo, os micróbios que vivem na tua pele, os ácaros que vivem comendo a tua pele, ela não é absorvida por esses ácaros, é como se ela fosse transparente, ela continua avançando. Quando ela atinge o capilar, que fica logo na primeira camadinha da pele, aquele vasinho que tu deu uma espetadinha de alfinete e já começou a sangrar, sabe? Os vasos capilares ali, então, não são absorvidos a ultravioleta A, ela consegue penetrar um pouco mais ainda, batendo no colágeno, que é a parte que deixa a tua pele elástica. Se a tua pele volta ao que era, é porque ela tem um tipo de elástico natural, é o colágeno, certo? Destruindo as fibras de colágeno pela ultravioleta A, com o passar dos anos tu vai tendo rugas de expressão, beleza? Então tu vê a ultravioleta A, mesmo tendo a menor frequência, é a que penetra mais fundo na pele. Penetra mais fundo na pele, destruindo que estrutura? Causa então envelhecimento precoce, né? Então eu já dei essa dica para vocês, é fundamental e vai fazer diferença quando o cara tiver com seus 40, 50 anos, que agora tu tá querendo, né? Tua pele tá linda, pô. Aí com 40, 50 tu começa a olhar no espelho, putz, estou ficando meio enrugado, e aí tu te arrepende, por que eu não fiquei 30 anos usando filtro solar? Beleza? Então faz diferença isso. E essa lâmpada emite qual? Ela emite um pouquinho de cada, na verdade, mas aquele pozinho branco, sabe quando ela quebra, tem aquele pozinho branco? Aquele pozinho branco é para filtrar. Porque sem aquele pó branco tu nem vê ela brilhando, porque ela emite só ultravioleta. Aí tu bota aquele pozinho branco para quando a radiação atravessar aquela camada, ela se transforma boa parte em luz, mas tem um pouquinho de ultravioleta. Um pouquinho de cada, eu diria. Certo? Agora olha só, ultravioleta B, aumentou a frequência, o lambda diminuiu. A sensação que dá vai penetrar mais fundo ainda, vai atravessar a barreira do colágeno ainda, mas não. Como ela é mais energética, ela pode ser absorvida mais rapidamente. Já nos vasos capilares já é absorvida a ultravioleta B. Então se tu ficou vermelho que nem um camarão, a culpa foi dela. Quem gera aquela vermelhidão é justamente a ultravioleta B. Porque é absorvida bem na região dos vasos capilares, um pouco acima do colágeno. Certo? Então tu vê, a vermelhidão é causada por um tipo de ultravioleta e o envelhecimento vem de outro. Mas aí o cara pensa, pô professor, se a frequência é ainda maior, mais energia ainda, aí mesmo vai me atravessar o meio. Pior é que não, por ser mais energética, ela é absorvida pelos bichinhos que vivem na tua pele. E de certa forma esteriliza a tua pele, cara. Então tu vê um banho de sol, ele esteriliza momentaneamente a tua pele, porque os micro-organismos vão ser fritos pela ultravioleta. De que tipo? C, porque ela é mais energética e aí consegue ser absorvida, um tipo de luz que não... O ácaro, por exemplo, ele não vai ser transparente a esse tipo de luz. A luz vai bater, vai ficar nele, vai aquecer ele tanto que ele frita. Por isso que numa emergência, não tem o antisséptico, deu aquela lambida, lembra? Deu a lambida porque a saliva, né, ela é antisséptica, certo? E uma outra saída é deixar alguns minutinhos no sol, o corte, para dar uma esterilizada. Mas não vai ficar uma hora lá, porque aí vai dar queloide e vai ficar com uma cicatriz para sempre, beleza? Então tu vê, o sol esteriliza, cara. Sabendo disso, os físicos, os cientistas desenvolveram então esterilização por ultravioleta tipo C. Em vez de eu botar os instrumentos médicos dentro de uma coisa que vai ferver lá, vai esquentar pra caramba, uma estufa, eu simplesmente boto elas espalhadas numa luz ultravioleta e frito os micro-organismos, esterilizo, pronto, não tá quente, pode pegar e começar a operação. Legal, né? A pessoa tem alergia a cloro, pede que teu pai comprar para piscina um esterilizador de ultravioleta. Sem uma gota de química dentro da água, a água vai passar por essa bomba, vai passar por uma luz ultravioleta, esteriliza a água, cai na piscina estéreo a água. Pode tomar banho de piscina, abrir o olhinho sem arder, cara, porque não vai ter cloro e a água vai estar limpinha, beleza? Manicure, importante, hein? As meninas já têm o seu kitzinho de manicure, né? Porque tu não pode ir lá no salão e falar, faz a minha unha. E vai usar alicates usados nas unhas de outras pessoas, né? A pessoa, mas o meu salão é chique, tem estufa que esteriliza. Será que ele usa direito? Será que usa certinho isso? Por isso que toda mulher precavida
para não correr risco de pegar várias doenças que podem ser transmitidas ao cortar a cutícula, leva o seu kitzinho de alicates, lixas e tudo mais, só usa aqui o meu. Né? Então quem não tem isso ainda tem que ter, porque você pode pegar AIDS ou hepatite e ir para manicure. Uhul! Certo? E aí então não dá para acreditar na esterilização que eles fazem lá, às vezes esteriliza, mas aí já mistura com coisa que não foi esterilizada, não tem um carinho todo especial, né? Por isso tem que usar o teu equipamento sempre. Alguns salões mais chiques ainda, para não ter que ficar esperando esfriar os instrumentos antes da próxima, né, da próxima operação, tem lá um forninho, tu bota o equipamento, liga a luz, tipo, esteriliza a bagaça toda em poucos minutos, pronto, já pode pegar e já pode ir direto para a unha porque não está quente, não está nada. Sim, vitamina D. Na verdade isso é consenso, e é interessante ter falado isso porque é aquela velha história, né? Sol faz bem, sol faz mal, ovo faz bem, ovo faz mal, tomate causa câncer, tomate salva do câncer, né? Isso é importante para a gente ter os dois pés atrás sempre que a gente lê uma pesquisa. Os dois pés atrás sempre que a gente lê uma pesquisa. E por que, falando com alguns médicos, por que eles me alegavam, Otávio, isso acontece nos Estados Unidos, a maioria das pesquisas vem dos Estados Unidos, e muitas delas vêm erradas, muitas delas têm problemas estatísticos, porque os caras que se formam em medicina nos Estados Unidos não têm cadeiras de estatística e matemática fortes. Eles são bons médicos, mas não entendem de matemática, mas como é eles que vão chefiar às vezes a pesquisa, eles não entendem de matemática e não conseguem filtrar o que realmente está causando problema, é uma coisa muito delicada isso. Já no Brasil, algumas faculdades têm uma cadeira de matemática aliada ao ensino da medicina muito forte. Então, às vezes, o médico brasileiro tem mais noção de matemática e estatística e é mais habilitado a fazer uma pesquisa com bom resultado do que um médico, às vezes, norte-americano. Tu vê que interessante. Mas é verdade. Hoje, é consenso entre os médicos que para que tu tenha um corpo sadio e não tenha que se alimentar com vitamina C, com sobrealimentação, comprimidinhos de multivitamínicos, tu tem que pegar 1 hora de sol, pelo menos, e sol do meio-dia, sem filtro solar. Sim. Escuta o que eu estou te dizendo, é consenso. É consenso, não é um ou outro. A galera, o dermatologista fala, tua pele não vai ser aquilo tudo, mas é verdade, tu tem que fazer isso. O dermato não vai ficar, não, realmente, vamos pegar sol. Mas a galera, o endocrinologista, o cara que entende do funcionamento interno do corpo, ele já recomenda, amigo, entre as 11 ao meio-dia, tu bota os braços pelo menos de fora e fica no sol, 1 hora. E porque a energia da radiação que bate no cara faz diferença para a síntese de vitamina D. Se o cara está numa região mais próximo do Equador, onde o sol é mais forte, pode ser só meia hora. Olha que interessante. Quer dizer então que eu vou ter que ficar um pouquinho mais velho para poder ter um corpo... Não, tu pode passar o protetor solar na cara e deixar os braços sem protetor solar e pegar a tua 1 hora de sol perto do meio-dia no braço, já é o suficiente, tá beleza? Mas é fato, que bom que ela lembrou, eu deixar passar isso. E tá pra cair no vestibular, porque foi esse ano que a bomba estourou, foi esse ano que a galera se convenceu, putz, não tem jeito, não tem que fazer a galera pegar sol sem protetor. Que loucura, né, cara? Por exemplo, o nosso diretor não deve ter nenhuma molécula de certo? Só que como ele é hipocondríaco, ele toma um monte de outras bactérias por fora e aí deve equilibrar, ou desequilibrar, sei lá. Mas vamos torcer por ele. Mas uma hora que elas vão acabar, né? Não deve ficar pele e o resto do corpo. Como é que é? Uma hora que elas não tem que acabar, tanto sol. Não, cara, olha só, é que assim, o nosso corpo é muito mais nojento do que tu imagina. Isso é uma coisa também que assustou. Né? E assim, ó, tu não precisa ter, essa é nojento entre aspas, tá, galera? A natureza não faz mal, as coisas não precisam ser esterilizadas com um super produto que mata 99% das bactérias. Isso é delírio da indústria que quer nos vender o produto mais satânico. A melhor maneira, se isso, 90% das bactérias são do bem. O teu corpo tem mais célula de bactéria do que célula tua. Tu é mais bactéria do que ser humano, na verdade, meu querido, saiba disso, tá? No teu corpo tem mais células de bactérias do que células do teu corpo de fato. Então, na verdade, quando eu falo que esteriliza, é algo momentâneo, entendeu? Tu pegou sol ali ficou alguns minutinhos exposto, fritou aquela região, embaixo não. Embaixo não, tá protegida aqui embaixo, então daqui a pouco os ácaros já estão migrando de novo, comendo as células mortas da parte de cima. O teu cabelo, meu Deus, o couro cabeludo, meu, é uma fauna.
Então lá dentro do couro cabeludo não pegou o sol. Então a primeira coçadinha de cabeça já pronto, a fauna já caiu aqui de novo e já está se estabelecendo de novo na pele, beleza? Então é isso aí, galera. A coisa ocorre a esterilização e logo em seguida já ocorre outra contaminação. Que bom, porque uma pele estéril não é saudável, certo? É bom ter um pouquinho de ácaro ali. E qual a frequência que causa o câncer? Na verdade, cara, o câncer é muito mais provável que ele tenha vindo de um raio gama ou de um raio X, porque são as radiações mais energéticas e ionizantes, lembram? Aliás, contei pra vocês como é que gera raio X? Isso cheguei a contar ou não? Acelera elétrons a altas velocidades e faz dar uma pancada na placa de metal. Quando ele desacelera abruptamente, libera raio X. Tem o mole é usado na medicina e o duro é usado na indústria. Pronto, né? Desacelera com mais DDP, raio-x duro, atravessa aço até. Acelera com menos DDP o elétron antes da pancada, o raio-x mole atravessa a carne sem grandes chances de câncer. Mas pode dar zebra. Um dia tu pode estar caminhando, um dos raios gama vindo do sol que não desviou na magnetosfera bateu no núcleo da tua célula e por azar, então é uma coisa probabilística. A pessoa da minha família não tem caso de câncer, mas às vezes é tudo 10, o cara é paz e amor, é natureba, não tem droga na família, não tem nada, é tudo 10. Vive num lugar que tem árvores, cara, o ar é mais puro lá. E ele é feliz. E aí de repente descobre que está com um tumorzinho em algum lugar. Outra coisa impressionante, cara, o câncer de pele, o grave, não o fácil de curar. Porque tu viu que tem uns brasileiros que descobriram uma maneira de curar câncer de pele incrível por radiação eletromagnética, né? Tu vai lá, faz um teste na hora para ver se a célula é cancerígena. Sendo cancerígena, tu já pega um outro tipo de luz, joga em cima da célula cancerígena, explode elas e detona o câncer na hora. É o tipo bobo de câncer. Invenção de brasileiro, cara, assim, de médico brasileiro. Tu é tratado de câncer na hora, se for o câncer simples. O câncer causado por excesso de radiação. Mas o câncer grave de pele, ele não tem nada a ver com a exposição ao sol. Estatisticamente, o cara que toma mais sol não tem mais câncer grave de pele. Tem um câncer bobinho, que é fácil de curar se for cedo no médico. Agora, o câncer realmente que é quase incurável, que pode matar, esse câncer não tem a ver com a exposição ao sol. Tu vê que loucura? Ou seja, os mecanismos que podem levar uma célula a se tornar cancerígena não são completamente conhecidos. E tem um componente de aleatoriedade. Tu vê que loucura, né? Então, quando a gente fala que a vida tem que ser vivida intensamente, não quer dizer que tu pode aplicar o foda-se e viver de qualquer jeito. Mas é que tem que relaxar e curtir, porque se tu ficar botando minhoca na cabeça, a chance é maior ainda. Então tu vê, o cara que é pessimista e que é triste tem mais chance de ter câncer do que o cara que é feliz e tranquilo. O cara que vive numa grande cidade como a gente tem mais chance de ter câncer do que o cara que vive no meio do mato. Mas mesmo o cara feliz que vive no meio do mato pode ter câncer e não precisa ter caso na família. Ou seja, tem um componente aleatório. Tu agora está sendo percorrido por uma porrada de radiação. Se uma delas é mais energética e bate no lugar errado, pode dar merda. Mas nós não vamos ficar pensando nisso, porque é mais fácil tu ganhar na loto do que tu ter um câncer sem motivo, assim, aleatório. Beleza? Ô galerinha. Olha só, adolescente de 15 anos aparentemente descobre um tipo de teste que verifica contra 3 tipos de câncer, né? E cada dia agora na medicina, do dia para a noite, um cara tem uma sacadinha e descobre uma nova técnica de investigação que não é tão invasiva e que está salvando vidas. Às vezes é no Brasil, às vezes não é, e futuramente, se vocês escolherem essa área, pode ser um de vocês. O que tem é que batalhar, né? Não é da noite para o dia. Vocês viram aquele jovem que inventou uma nova maneira de distribuir as células captadoras de luz solar? Menininho do ensino médio, cara. Menininho do ensino fundamental do norte-americano. Era feira de ciência, coisa boba. Então tem aquela história, né? Meu pai trabalha com células fotovoltaicas. Aí tu traz uma lâmpadazinha e acende uma outra lâmpadazinha quando a luz bate ali, né? Só que ele teve uma ideia. Pô, as placas solares são sempre dispostas bonitinhas, né? Viradas para o sol, bem perfeitas, né? E por que as folhas não são viradas para o sol bem bonitinhas? Porque a natureza não virou as folhas das plantas todas perfeitamente do mesmo lado. Eu acho que se nós embaralhar, jogar uma célula para cada lado, embaralhado, vai captar mais energia do que organizando elas bonitinho. O guri pegou, montou um suporte como uma árvore e botou uma célula fotovoltaica virada para cada lado, bem desorganizado, imitando uma árvore de células fotovoltaicas. Foi medir e realmente captar mais energia do que os engenheiros organizando a plaquinha virada tudo para o sol.
Foda, né, cara? Tu vê, o conhecimento está no alcance de todos. Mesmo um jovem que tem menos conhecimento técnico que vocês pode ter uma sacada idiota, que é imitar a natureza, imitar as árvores e captar mais energia solar do que antes. Foda isso, né, cara? É um ótimo estímulo esses detalhes aí pra gente ver que às vezes nós podemos ter boas sacadas e se formos levemente empreendedores, podemos fazer dar frutos essa sacadinha. Ô, galerinha, falei então de ultravioleta, depois veio o raio-x, que nós acabamos de revisar como é que são gerados, bate numa placa metálica e é abruptamente desacelerado, depois do raio-x. Então onde é que vem o raio gama? É quase, na verdade não, na verdade é o seguinte, ó, ele é uma frequência maior que a do raio-x e é mais energético. E o processo que o gera é diferente. Não adianta tu desacelerar elétron abruptamente, nunca vai emitir raios gama. Vem de núcleo de material radioativo. O núcleo do material radioativo, o cara que tem um nêutron a mais lá, lembra? Ou 2 nêutrons a mais, ele vai liberando esse nêutron, na verdade, na forma de radiação que sai do núcleo. Então é isso, raios gama tem que ter um material radioativo. Então onde é que a gente acha esse material radioativo? Na natureza. Mas é forte, será a radiação dos materiais naturais? Não. É fraco. O que a gente faz? A gente tira o material que não é radioativo, vai concentrando só os átomos radioativos, aí a gente tem urânio enriquecido, césio enriquecido, plutônio enriquecido, e aí esse mata. Esse plutônio enriquecido mata. Já ouviram falar do acidente de Goiânia? Um Césio 137? Cheguei a comentar sobre esse acidente aqui nessa sala? Sim. Só na outra eu acho que eu comentei aqui, acho que não, né? Falei? Falei, que bom. Então só revisando. A galera acha que era de uma máquina de raio-x que a galera pegou o Césio 137. Pelo que eu te falei, máquina de raio-x precisa de material radioativo para funcionar? Não, precisa de tomada. Voltagem alta para acelerar os elétrons, desacelera, gera o raio-x. Tirou da tomada, pode lamber a máquina de raio-x que é inofensiva. Tirou da tomada, zero, raio-x, lambe a máquina, não tem problema. Agora, a máquina de raio gama. Por que um centro médico primeiro vai ter máquina de raio gama? Câncer, vamos usar a radioterapia, certo? Vamos bombardear a região cancerosa com raios gama que vai detonar essas células, as boas e as ruins. Nós vamos tentar jogar a radiação bem no lugar machucado, no lugar doente, para danificar ao mínimo o corpo sadio, a parte sadia do corpo, beleza? Aí o cara tem lá então uma clínica de radioterapia e por algum motivo dá pau na clínica e tem que se desfazer de todo o equipamento. E aí às vezes o mais fácil é simplesmente, joga lá os equipamentos, cara, tem que contratar uma empresa porque lixo hospitalar é uma grana. Meu Deus, não, joga lá. Aí o cara joga lá, aí vem o cara que não tem um puto, não tem onde cair morto, atrás de metal para poder reciclar e sobreviver, como tu vê muita gente catando aí para poder sobreviver. E aí vem uma máquina metálica. Traz o carrinho de mão de casa, traz as chaves e começa a desmontar a brincadeira toda. E vai levando pro ferro velho. Até que de repente lá dentro tem uma urninha diferente, estranha. E ele abre a urninha. Abre a urninha e lá dentro tem um material brilhante lindo. Mas ele fica encantado com aquele material. Ele bota numa caixinha de fósforo, leva para a filhinha dele. Chega a pintar a filhinha dele no escuro. Um Césio 137. Deu merda, óbvio. Muita gente foi contaminada, muita gente morreu, certo? Então tu vê que loucura, né? O leigo não sabia o poder daquele material brilhante. Imagina uma criança olhando aquilo à noite, brilha no escuro, cara. Tu te pinta, fica mais brilhante que o Black Eyed Peas no escuro. Então, na verdade, o que acontece? Essa radiação vai atingir a pessoa fica intoxicada. Na hora que descobriram que o cara já estava se sentindo fraco, ele chegou a botar no medalhão, cara. Ele fez um medalhão com o Césio 137 e começou a andar no peito com aquilo. Aí 3 dias depois o cara estava fraco, cansado, né? E aí logo foram investigar, viram que era material radioativo, tinha um monte de gente contaminada, né? Algumas pessoas morreram, então é uma coisa bizarra. Beleza? Então material radioativo não se brinca, então onde é que vem? Materiais radioativos é da natureza, o homem só concentra. Beleza? Agora vamos voltar aqui uma outra discussão, ó. Vamos voltar aqui uma outra discussão. Tem a ver com o que isso aqui? Lei de Coulomb. Lei de Coulomb relaciona a carga elétrica e campo elétrico. Lei de Gauss aplicada ao magnetismo. A lei de Gauss aplicada ao magnetismo é assim, cara, ó. Bem parecida com essa outra, só que é igual a campo elétrico é gerado por carga
elétrica, não é isso? Agora, campo magnético não é gerado por carga magnética, né? É um ímã. E as linhas de campo entram e saem daquele mesmo objeto, não é? Por isso que a gente diz que o somatório do campo magnético na área que envolve o ímã tem que dar zero, porque as linhas de campo têm que entrar e sair do mesmo lugar, por isso que dá zero. Mas tu vê, não precisa te preocupar o que é essa integral maluca aqui. Fica tranquilo. Só estou te dizendo que a lei de Gauss aplicada ao magnetismo, ela funciona para prever campos magnéticos, enquanto essa serve para prever campos e nada demais. Corrente elétrica gera campo magnético. Quando eu montei essas formulazinhas para vocês, ó, fio reto, μ0i sobre 2πr, e expira, tira o pi, lembra? Corrente elétrica gera campo magnético. Duas maneiras de fazer esse estudo. Ou eu uso a lei de Biot-Savart, que é a lei que originou essas formulazinhas aqui, ou eu uso uma lei mais poderosa, que tem a mesma função, descobrir qual é o valor do campo magnético na proximidade de uma corrente elétrica. Essa lei mais poderosa é chamada de lei de Ampère. Então eu mostrei para vocês a lei de Biot-Savart, que na faculdade vai ter esse nome, aqui não precisa decorar esse nome, mas é outro cara que descobriu essas fórmulas. O Ampère foi lá e melhorou. Então a lei de Ampère descreve campos magnéticos gerados por corrente. Mas espera aí, se corrente elétrica gera campo magnético, pode gerar corrente elétrica, desde que o fluxo magnético varie com o passar do tempo. Aí eu vou gerar corrente elétrica. E essa é a famosa lei de Faraday. Corrente elétrica, lei de Ampère descreve esse fenômeno. E campo magnético variável gera corrente elétrica, é a lei de Faraday. Ou seja, essas quatro leis servem para medir, para calcular, para prever comportamento de campos elétricos e magnéticos. E como a luz é uma radiação eletromagnética, essas equações matemáticas que nós temos que usar para entender o seu comportamento, certo? Tu não vai ter que saber calcular nada dessas equações, cara. Tu só tem que... a gente está batendo esse papo para que numa questão teórica, se ele cutucar alguma coisa, tu saiba se posicionar, tu saiba do que fala, por exemplo, a lei. Só isso. Na maioria dos vestibulares nem tem lá no conteúdo programático as equações de Maxwell. E se tiver, ele está te perguntando sobre a teoria. Ele não pode te pedir para calcular nada relacionado a essas equações aí. Bom, para te mostrar que essa parte aqui é mais uma parte introdutória, eu selecionei aí aleatoriamente duas questõezinhas de exemplos. E já tem algumas dicas para vocês tentarem na sequência aqui. Então olha só, logo depois desse bate-papo das equações de Maxwell, olha só a questão que ele sugere, uma das questões que ele sugere para a gente.